Lá na revista Fórum, vamos tratar desse assunto aqui que é muito importante e vamos ficar por dentro de tudo. Governo Lula cortou publicidade da Jovem Pan por fake news. Finalmente, pelo menos da Globo eles não cortam, mas da Jovem Pan, pelo menos um grande acerto do nosso ministro Paulo Pimenta. A emissora e uma das suas comentaristas foram condenadas no TSE por mentirem sobre Janja durante as eleições. A AGU pede condenação da rede de rádio por incitar o golpe, mas não pede a cassação das outorgas, né? Vamos lá, gente. Ministro da Secretaria de Comunicação, a SECOM da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que cortou verba publicitária do governo federal na Jovem Pan por propagação de fake news. A Folha de São Paulo, Pimenta disse que seguiu o entendimento do Tribunal de Contas da União, TCU. Não foi por uma decisão política. Existe uma recomendação do TCU a partir do encaminhamento sobre os veículos que propagam fake news, portanto, nós simplesmente seguimos a orientação e a regra dessa recomendação é evitar a veiculação de conteúdo, disse o ministro. Como foi aberta uma investigação específica sobre a questão da Jovem Pan, inclusive depois do 8 de janeiro, por conta dessa vedação, nós nos sentimos sem a possibilidade de manter a empresa no nosso plano de mídia, emendou ele. Fake news contra Janja. No início do mês, a Jovem Pan e um dos seus comentaristas, a influencer Pietra Bertolazzi, foram condenadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por terem usado fake news contra a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a campanha eleitoral de 2022. Em 27 de setembro daquele ano, poucos dias antes do primeiro turno do pleito, Pietra disse durante um programa na Jovem Pan que Janja faz uso de drogas e é apoiada por maconhistas e pessoas perdidas na vida, e que isso representava valores opostos aos de Michele Bolsonaro. Valores da Michele que seriam bondade, beleza e os bons valores. No mesmo dia, a Advocacia Geral da União apresentou uma manifestação à Justiça de São Paulo em que pede que a Jovem Pan seja condenada a pagar 13,4 milhões em danos morais coletivos por usar uma concessão pública para incitar o golpe de Estado planejado por Jair Bolsonaro. Segundo a AGU, a emissora comandada por Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, divulgou de forma sistemática conteúdos desinformativos que incentivaram a ruptura do regime democrático brasileiro e a desconfiança da população em relação às instituições nacionais, em especial sobre o funcionamento do sistema eleitoral. Nesse passo para o fim de assegurar a efetividade da medida, a União requer que a medida de indisponibilidade ora pleiteada recaia sobre os bens, assim como sobre os valores e as aplicações financeiras da demandada, que sejam suficientes para assegurar o pagamento do dano moral coletivo, diz a manifestação, que corrobora um pedido já feito pelo Ministério Público Federal, o MPF. A AGU, no entanto, diverge dos procuradores que pediram a cassação da concessão pública de radiodifusão para a emissora. Fundamentado em posicionamento do Ministério das Comunicações, o entendimento da União é o de que, ainda que a penalidade tenha previsão legal e a gravidade da conduta da emissora seja reconhecida, os abusos cometidos pela empresa devem ser reparados por outras medidas, como a aplicação do direito de resposta e a indenização pelos danos morais causados, diz a Advocacia Geral da União em nota. Guerra Civil. No documento, a instituição se baseia em nota técnica da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que afirma que comentaristas da emissora defenderam a tomada de poder pelos militares, a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal pelos militares e a subversão da ordem social por meio de uma guerra civil. Artigo 23 da Constituição da República atribui expressamente à União a competência para zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, a manutenção do Estado Democrático de Direito, tal como previsto pela Carta Magna, é dever de todos os poderes constituídos e, consequentemente, de todos os órgãos que os compõem.
A tentativa de fragilização da democracia brasileira desperta a necessidade de sua defesa por todos os atores institucionais, não havendo espaço para a inércia, diz a AGU. Nessa manifestação, a AGU ainda pede que a Jovem Pan seja obrigada a divulgar conteúdos informativos sobre a rigidez do processo eleitoral, produzidos pela Justiça Eleitoral, e comprove a satisfação da obrigação por meio de apresentação de relatórios mensais nos autos, sob pena de aplicação de multa diária, no valor não inferior a R$100 mil por dia em caso de descumprimento. Posicionamento é parcialmente diferente do originalmente feito pelo MPF, que pedia para a União produzir os conteúdos informativos e fiscalizar a sua veiculação. Isso porque a definição de responsabilidades, na forma como requerida pelo MPF, acarreta à pessoa pública o ônus de suportar o dispêndio dos recursos públicos, força de trabalho e de tempo humanos e concretização das atividades que deveriam ser outorgadas a quem efetivamente praticou o ato ilícito. De certo modo, o deferimento nas condições em que inicialmente as propostas beneficiariam a Jovem Pan, que apenas arcará com a inserção do conteúdo informativo em sua grade de programação, conclui a AGU. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver, né, gente? Mas posicionamento corretíssimo do ministro Paulo Pimenta.